Então, pessoal, graça e paz. Graças a Deus nós estamos aí com um canal no YouTube e eu tô divulgando, falando da palavra de Deus. O nome do canal é Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Então, quem quer conhecer a verdade, esta verdade, que é a palavra de Deus, ela nos libertará. Então, eu quero deixar hoje uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todo mundo conhece Atos 2. A famosa descida do Espírito Santo. E tem gente, acredite, que até hoje não entendeu o que aconteceu ali. Sai pregando por aí um monte de bobagem e não sabe realmente o que aconteceu ali. Não sabe o significado, qual foi o propósito e o que significa Pentecostes. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1 em diante. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. Eles estavam concordemente. Eles estavam ordenados todos no mesmo lugar. E de repente, não mais que de repente, veio do céu um som. O que veio do céu? Um som. Como de um vento veemente e impetuoso. E este som encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um deles ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros. Olha o que eles diziam aos outros. Por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Aí ele vai citar as nações. Lucas, aqui no livro de Atos, ele vai citar qual eram as nações que estavam ali, que estavam pasmando, que estavam admirados, espantados, porque estavam ouvindo os galileus lá dentro. Aí ele fala as nações. Anota aí. Pardos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Tinha 18. Deu para contar aqui 18 nações, 18 línguas diferentes que estavam ali, 18 nacionalidades ali. Todos nós, olha o que eles falaram, temos ouvido em nossas próprias línguas, em nossos próprios idiomas, falar das grandezas de Deus. Todos eles ouviram. Todos eles, as 18 nações, entenderam e ouviram
a palavra de Deus, as grandezas de Deus. E dia de Pentecoste, vamos lá, o que é dia de Pentecoste? Pentecoste era uma festa das colheitas, das primícias, das colheitas. Então eles faziam uma festa da colheita e também celebravam também a entrega das tábuas do mandamento a Moisés. Então os judeus tinham esse costume, e se eu não me engano até hoje. Então Pentecoste é a festa da colheita e das tábuas dos 10 mandamentos da lei de Moisés, que Deus deu a Moisés. E Pentecoste também vem do número 50. Pentecoste, 50. Por que 50? Porque 50 dias depois da Páscoa que era celebrado. Eles contavam 50 dias depois da Páscoa. Aí era a festa de Pentecoste, era uma festa grande, enorme. Vinha gente de todo que é lado. Por isso aqui contamos 18 nações vinha para aquela festa. Há quem diz que tinha gente que ficava já em Jerusalém, já ficava ali desde a Páscoa, esperando chegar o dia de Pentecoste para ficar na festa. Era uma festa que enchia de gente. Então o Espírito Santo, sabendo disso, falou: não tem dia melhor para eu descer. Eu vou descer nem hoje e nem amanhã, vai ser no dia de Pentecoste, porque vai estar cheio, vai estar lotado. O evangelho ali estava começando a se propagar. Muita gente ainda não conhecia o evangelho de Cristo. Então ali Deus ia fazer e fez com que o seu evangelho, a sua palavra fosse propagada. Mas como? Como que aquelas 18 nações ia entender o idioma do pessoal, dos apóstolos que estava dentro da casa, sentado, reunido, coordenadamente, conversando, falando das palavras de Deus? Como que eles iam entender? Como que o árabe ia entender? Como que o romano, o pessoal da Mesopotâmia, o pessoal de Capadócia ia entender os judeus ali dentro daquela casa falando? Não sei quantas pessoas tinha dentro da casa, mas provavelmente os discípulos, não sei, pode ser as suas esposas, a mãe de Jesus. Então eles estavam ali reunidos, conversando, palestrando, falando das grandezas de Deus. Por quê? Deus, Jesus Cristo, todo mundo conhece a história. A Páscoa, Jesus Cristo ressuscita, ele morre na cruz, 3 dias depois ele ressuscita, ele anda, ele caminha, ele passeia por essa terra cerca de 40 dias. 40 dias depois da Páscoa ele ficou na terra ainda, andando. Então, diz que passando-se os 40 dias, ele então ascende ao céu com seu corpo glorificado. Não ficou corpo aqui, não ficou nada. Então ele sobe e ascende ao céu. Mas ele fala para os seus discípulos, seus apóstolos, que ele enviaria um outro Consolador. Então ele sobe, ele ascende, ele vai ter com o Pai e com o Espírito Santo. Então passa-se 10 dias da sua ascensão, passa 1, passa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º dia ele resolve descer. Ele desce justamente no dia de Pentecoste, que estava todo mundo reunido ali naquele lugar. Então ele desce e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo desce. Então, no verso 1 diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles estavam reunidos. Provavelmente eles estavam reunidos ali falando, conversando sobre o que Deus fez, o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, antes de morrer, todos os milagres que ele fez, todas as maravilhas, todos os acontecimentos, e ali eles foram sentindo Deus, Jesus Cristo, neles, e o Espírito Santo já vinha descendo, já estava chegando. Então eles recebem o Espírito Santo, desce, e no verso 2
do livro que lemos diz: e de repente, foi de repente. Tá vendo? Não tem dia marcado, não tem hora marcada. Hoje é culto de libertação, hoje é culto do batismo com o Espírito Santo. Não, hoje você não determina nada. Você não determina nada. É de repente. É quando Ele quer. O Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo, Ele desce, Ele vem, Ele faz quando Ele quer. É de repente. Não é no dia que você marca. Não é no dia que eu marco. É no dia que Ele quer. É de repente. E de repente, não mais que de repente, veio do céu. Aí vem do céu. Não veio de baixo. Não veio do lado. Não veio pela porta. Não veio pela janela. Veio do alto. Veio do alto, veio do céu. Veio de cima. Então, o que é que veio do céu? Veio do céu um som. Tá aqui, ó. Fácil. O pessoal complica tudo. Complica tudo. Não vai dar pra gente falar todos os versículos. Creio que não vai dar para nós conversar. Eu posso tá fazendo um outro pedaço do vídeo. Mas o que veio do céu? Veio um som. Se você notar no texto, lendo aqui as palavras, e de repente veio do céu um som. Tem uma vírgula. Lucas botou uma vírgula. Para que ele botou essa vírgula? Para você aprende isso na escola. Você respira e continua. Então, ele põe a vírgula e explica de que se tratava este som que veio do céu e encheu a casa. Ele quer falar, ele quer explicar para você, ele quer explicar para mim, quer explicar para nós de que se trata esse som. O som era de quê? Era um som de trombeta, Giovanni? Não. Era um som de palma? Não. Era um som de pandeiro? Era um som de gaita? Era um som de violão? Era um som de guitarra? Era um som de tiro? Não. Então ele quer explicar de que era o som. Então ele abre a vírgula e diz: como de um vento. O som era esse, como de um vento. Aí ele explica também que tipo de vento era esse. Esse vento era veemente e impetuoso. Veemente e impetuoso. Veemente é uma força intensa. Então, o som que veio do alto e encheu a casa, o som, ele era de um vento. E este vento era veemente. Ele era veemente. Ele era com uma força intensa. Então esse vento que eles escutaram, o som não era em si o vento balançando cortina, balançando roupa, cabelo, não. Era um som. Não tinha vento lá dentro. Era um som como se fosse de um vento veemente. Era como se fosse de um vento com uma força intensa. Só vocês analisar e mentalizar um som de um vento com uma força intensa. Diz também que era impetuoso. O que é impetuoso? É o que se move com rapidez e violência. Então ele era um vento intenso, rápido e violento, mas era só um som, não tinha vento. Até mesmo vocês há de entender que se fosse um vento mesmo literal, ele ali com toda a força e toda veracidade, com aquela violência, ia derrubar a casa. Ia derrubar a casa onde eles estavam, ia cair tudo, quebrar, matar todo mundo. Mas não, era só um som. Aí continua o texto. Depois que Lucas fala de que som era aquele que entrou na casa que eles estavam, então ele fecha a vírgula e diz: e encheu toda a casa em que estavam assentados. Note, se você tirar toda a frase que está especificando o tipo de som, olha como fica o texto. Se eu tirar a frase que fala que tipo de som era, ia ficar assim: e de repente veio do céu um som.
e encheu toda a casa em que estavam sentados. Já deu para entender que esse som encheu a casa. Então eu já perguntei para várias pessoas, o que encheu a casa quando o Espírito Santo desceu lá? O que encheu a casa? Encheu de fogo. Mentira, não teve fogo. Encheu de vento. A outra encheu de brasa viva. A casa estava um Pentecoste puro, todo mundo pulando. Não, estava todos eles sentados coordenadamente, ouvindo, intelectualmente ouvindo. Estavam prestando um culto racional, um culto inteligente. Então, encheu disso. Tem uma música aí que vocês conhecem, todos nós conhecemos, uma música pentecostal, uma música que na época que foi lançada arrebentou a boca do balão no meio gospel, no meio pentecostal, e até hoje toca muito nas igrejas que gostam de Pentecoste, que não, de repente nem entende o que é Pentecoste, mas toca até hoje. A música que falam que é louvor, mas não bate com as escrituras, não bate com a Bíblia. Então vocês aí podem determinar o que é. Ela não bate. Vou recitar. Eu não vou cantá-la, eu vou recitá-la alguns trechos da música. Já lemos aqui o que encheu a casa. Não teve fogo nem teve vento. O que encheu a casa, o que preencheu a casa, o que preencheu toda aquela casa foi um som, foi no ouvido. Eu ouvi, mas não vi, não teve. Entendeu? Então foi o som. E lá fora eles ouviram aquele som também. Vocês leram aqui. Lá fora aquelas 18 nações ouviram. Ficaram espantados. Então, o que encheu a casa? Foi o som. Mas vou falar para vocês a música. A música é assim. Diz assim: no dia de Pentecoste. Até aí, tudo bem. É o que está escrito. De fogo a casa encheu. Era como é que é? De fogo a casa encheu. Era um vento para todo lado, brasa viva e que poder. Ou seja, no dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu. Isso, foi Deus que mandou um vento, e o vento obedeceu. Era fogo para todos os lados, era brasa viva e que poder. Quem sabe não é o dia de Pentecoste hoje que eu quero ver. Essa é a letra da música, que não bate aqui. Acho que o cara que escreveu a música, ele ouviu falar do texto e sentou no seu coração e escreveu o que ele achava, o que ele imaginou como foi lá, não leu direito, não respeitou ponto nem vírgula, escreveu a música errada. Então para mim a música não serve, não presta, não serve, porque ela vai ao contrário da palavra. E nós não podemos concordar com quem vai contra a palavra de Deus, que é a única que é digna de toda aceitação, essa aqui. Então a música está fora, porque no dia de Pentecoste não encheu de fogo a casa, não tinha brasa viva, encheu de um som, e nem teve vento. Deus não mandou o vento lá e o vento obedeceu ele. Deus mandou o vento foi lá, encheu, quebrou a casa, matou todo mundo. Espantou, acabou todo mundo. E as 3.000 almas que se converteram ouvindo falar das grandezas de Deus, então não ouviram? Quebrou tudo, morreu todo mundo? Não, gente. Então é só ler respeitando ponto e vírgula. Então o que encheu a casa foi um som. Preencheu. Todo mundo ouviu. Ué, que tá vendo, gente? Que som de vento é esse? Imagina você dentro daquela casa e aquele barulho. Deve ser mais ou menos assim, um vento veemente e impetuoso. Então eles ouviam, mas gente, isso é Deus. E o Espírito Santo, desce neles. Aí eles viram línguas. No original, no hebraico, está escrito idioma. Eles viram os idiomas, línguas que repartidas, foram divididas e pousou sobre cada um. Aí eles começaram a falar em outras línguas, no original, outros idiomas. Para quê, gente? Que eles Deus enviou esse dom maravilhoso para eles falar em outros idiomas. Tinha 18 nações lá fora, precisava ouvir e entender a palavra de Deus, o recado de Deus, ouvir as grandezas
de Deus. Eles precisavam ouvir. Mas como que eles iam ouvir se eles não entendiam? Para você ter uma ideia, que eles falam, como pode? Estão lá dentro, são galileus. Eles falam em hebraico. Como é que eu estou ouvindo? Na minha língua materna, na língua que eu fui nascido, na língua que eu sou, a língua do meu país, eu estou ouvindo. Olha como é que Deus é tão poderoso, que Deus operou e fez com que eles entendessem. Aí o árabe olhou assim: rapaz, eu estou ouvindo no meu idioma, estou entendendo, estão falando de Deus, estão falando de Jesus Cristo, estão falando que Deus andou 40 dias com eles ali, ó. Isso aqui é eu falando aqui, eu imaginando, tá? O que eles estavam dizendo dentro daquela casa. Então, eles compreenderam num dialeto inteligível. E qual seria o dialeto inteligível? O árabe ouvindo no seu idioma, o romano ouvindo no seu idioma. Olha, 18 nações que tinha ali reunida ali naquela festa ouviram as grandezas de Deus. Simples. Não teve outro tipo de uma língua de anjo, uma língua diferente, um sotaque diferente. Não tinha ninguém quebrando banco, não tinha um vendaval, todo mundo olhando. Eu já vi um trecho de um filme uma vez, que a casa balançava, vento batendo, as cortinas da casa se balançava, as palhas voando, cortina, toalha, roupa. Não teve vento, teve um som que encheu toda a casa em que estavam assentados. Não tinha ninguém dando cambalhota, se quebrando, fazendo cara feia. Parece que chupou limão. Já viu aquela cara feia se torcendo? Não. Coordenadamente. Porque quando a palavra de Deus é falada, ela é bem explicada e Deus preenche também a sua palavra, as pessoas ficam atentas, entendendo, ouvindo a palavra. Porque o Pai está falando. Quando seu pai fala com você, ou quando você fala com seu filho tem que estar atento, olhando para você e prestando atenção e te ouvindo, te dando todo o respeito que você merece. Então, ali o que aconteceu foi idioma, e precisava, porque 18 nações iam embora e não iam ouvir as grandezas de Deus. Tinha que ouvir, teve um propósito, aquele idioma teve um propósito ali, específico, naquele dia. Giovanni, você não crê no Espírito Santo? Eu creio, e ele mora e habita dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Mas aí eu pergunto, eu creio no dom de idioma, eu creio, e assina embaixo, no dom de idioma. Vamos supor que eu estou aí da minha igreja ministrando ou pregando. A minha igreja é aqui no Brasil, eu sou brasileiro, minha nacionalidade é brasileira. Eu estou pregando em português, na minha língua materna, na língua que eu nasci, no país que eu nasci. Então, de repentemente, me entra um japonês dentro do culto, desesperado, querendo ouvir, ele não quer ver, ele quer ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que possa até ele reconhecer Cristo como Salvador. Ele entrou desesperado dentro da igreja. Ele vai entrar dentro da minha igreja e eu vou estar falando em português. Eu não sei falar em japonês. Então, o Espírito Santo que está aqui, ele pode, e eu creio 100%, ele pode me dar um dom de idioma. E quando eu estiver falando na minha língua em português, aquele homem vai compreender, porque ele vai entender, porque Deus acabou de me dar um dom de idioma, um dom de língua, que para mim vai ser uma língua estranha, porque eu não fiz curso, eu não sei falar. Então Deus opera. Eu vou estar falando em português, mas aquele homem vai entender na sua língua, ele vai entender as grandezas de Deus que eu vou estar pregando, ministrando, eu ou qualquer um, e ele vai falar assim: meu Deus do céu, aquele rapaz é brasileiro, ele fala em português, como pois eu estou ouvindo? Tá entendendo? Em japonês, eu estou ouvindo, eu estou compreendendo, eu estou gostando da palavra, eu vou lá, eu vou reconhecer Cristo como Salvador. É isso. E lá em Coríntios também fala isso, que você, quando tiver na sua igreja, o que for, é melhor você falar 3 palavras na sua língua do que 1000 em outro idioma,
Por quê? Porque qual é a necessidade hoje de eu, Giovanni, estar dentro de um culto que todo mundo ali dentro, poucos ou muitos, só fala na mesma língua que eu? Para que eu vou falar em outra língua? Não tem necessidade de eu estar falando em outra língua. Eu tenho que falar uma língua inteligível, uma língua que o pessoal entende. Tá entendendo? Uma língua que o pessoal entende. Eu estou falando aqui e você está me entendendo. Certo? Paulo disse, eu prefiro falar uma na minha língua aqui do que outras em outra língua que ninguém vai entender. Ele continua, pode entrar um indouto, um incrédulo dentro da igreja, e se você está falando em outra língua, ele não vai dizer lá atrás, porventura não está louco, porque não entende nada. Mas se entrar um incrédulo na igreja e você estiver falando na sua língua, profetizando, e ele entende, ele pode sair dali um crente, um cristão, porque ele vai entender, vai compreender e vai entrar aqui no coração dele. E foi isso que aconteceu aqui, para você ver que o que aconteceu aqui foi tanto o idioma e um milagre de Deus que precisava desse dom naquele dia específico, para aquele dia ali, que Pedro dá um discurso, 3.000 almas se renderam e foram cheias do Espírito Santo. 3.000 almas. Se ele estivesse falando um monte de língua embolada, uma língua que ele não compreendesse, uma língua a própria língua dele, que acho que era o hebraico, eles não iam entender. E as 3.000 almas? Então dali para frente, no dia de Pentecostes para lá, Deus distribuiu esse dom maravilhoso de idioma, que ele já tinha profetizado, que ia dar o dom de língua, dom de idioma para as pessoas, para isso, para propagar. Tu acha que todos aqueles apóstolos, eles iam ter tempo para fazer um curso? Para fazer um curso de idioma, para poder propagar o evangelho? Não, Deus deu o dom de idioma a ele, e eles propagaram o evangelho, está aí até hoje. Só que tem gente que ainda não entenderam Atos 2, e se ficou alguma coisa que confundiu, vocês possam mandar uma mensagem, envia para mim, que eu vou estar postando no canal, e lá vocês ajudem a divulgar este canal. Compartilhe, se inscreva no canal, e que Deus abençoe sua vida grandemente. Graça e paz.